Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso Estatística e Geotecnia. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Se vocês estão nessa aula, que nós estamos na quinta aula do módulo 1, Introdução ao R, e querem se alimentar de mais materiais deste curso, vejam aqui na tarja em vermelho a página com a qual você pode acessar todos esses materiais lá em nossa página profissional, que lá está tudo de forma acessível, gratuita, até essa própria videoaula. É um curso que está composto com 7 aulas de uma forma compacta para introduzir a vocês a linguagem R, desde a parte de instalação até chegarmos à parte de entendimento sobre pacotes em R. Então, antes de mais nada, para que a gente possa impulsionar esse material, dentre outros materiais do nosso canal, a gente pede para que vocês possam se inscrever, deixar o seu like, fazer suas sugestões e críticas, e ainda mais, a ativar o sininho de notificações, porque nós não temos apenas este curso, temos diversos outros cursos que vocês podem se alimentar do canal. Sem mais, agora, a gente já vai para a nossa área de apresentação, que é a nossa aula 5, e hoje nós vamos dar continuidade a falar o que nós dissemos na aula anterior, quando nós falamos da estrutura de dado data frame. Quando nós falamos, quando a gente importa um banco de dados, por exemplo, o R reconhece esse banco de dados quando está importado como um data frame. E aí, tudo que a gente viu na aula anterior, a gente consegue manipular da forma como desejar essa importação de dados seguindo as características que existem em um data frame. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Antes de mais nada, agradecendo a filosofia de publicação dos nossos trabalhos, que é o selo DC. Então, é algo muito formidável, porque é por meio desse selo que a gente acredita que o conhecimento ele deve ser democrático, livre e acessível a todos. Agradecemos também o apoio do SEAC e da UFSJ. O UFSJ é a instituição com a qual trabalho e o SEAC é um projeto de ensino que nós temos de ensinar programação nas disciplinas bases dos cursos de engenharia do campus Alto Paraupeba. E será ele que vai emitir os nossos certificados. Então, este aqui é o livro e material de apoio que eu venho sempre reforçando a vocês. Nós temos na versão física, que ela é comercializável, mas a versão digital ela é gratuita e acessível. Ela está em 2 formatos, em HTML e também em PDF. É possível baixar e vocês terem todo esse conteúdo na mão. Então, vamos lá. Usando o terceiro princípio do R, que John Chambers afirma, ele diz: interfaces para outros programas são parte do R. Então, se eu tenho arquivos de outras extensões que são lidos por outros programas ou próprios códigos, nós conseguimos, de alguma forma, importar esses conjuntos, essas informações, vamos dizer assim. Se elas não existem, como o R tem uma versatilidade de conversação com outras linguagens, é possível desenvolver esta integração. Então, diante desse terceiro princípio, nós podemos dizer aqui ainda que, apesar do R-Core Team ainda limitar a definição do R como ambiente para a computação estatística, a gente diz que esta definição hoje se torna muito humilde devido à versatilidade que o R tem hoje. Por exemplo, esta apresentação ela está desenvolvida juntamente com um framework chamado Rival.js e que eu estou utilizando também um conjunto de arquiteturas ou um programa específico, que é um sistema, em que ele cria de forma elegante apresentações de slide,
artigos científicos ou até mesmo livro, que é o quarto, que foi desenvolvido pela POSIT. E isso daqui por trás está HTML, CSS, JavaScript, em que eu estou apenas programando em nível R de linguagem e os pacotes fazem essas conversações de traduções para as linguagens específicas e me dá esta apresentação. Onde é que eu estou querendo falar isso? Porque isso está diante do princípio da interface. E nós não estamos querendo pegar bancos de dados externos e trazer para dentro do R. E isso é uma forma de interfacear esse tipo de banco de dados para que o R consiga reconhecer. Então, aqui é mais uma das características que nós temos dentro do R, né? Que tipo de dados ou informações são possíveis hoje já integrar com R? Nós temos S, SPSS, SAS, Minitab, Python, Excel, SQL, uma troçada de possibilidades. Aqui estou citando apenas algumas. E um outro caminho que nós temos, também já interessante, é o suporte das APIs, uma vez que os bancos de dados estão ficando cada vez mais gigantes e sendo alimentados em tempo real. Por exemplo, uma das facetas que nós temos do R hoje é o uso das APIs, em que são possíveis pegarmos bancos de dados em tempo real. Por exemplo, está observando características que ocorrem em tempo real nas redes sociais, ou informações, ou em bancos de dados de órgãos públicos, também isso é possível. Muitas possibilidades. Uma outra coisa que nós temos também, que eu acabei de falar, que é o web scraping, que é quando nós queremos entender determinados comportamentos textuais, o que é que está por trás de determinadas afirmações que são feitas nas redes, em um texto, em um livro. Esta área também está integrável, vamos dizer, em pacotes específicos dentro do R que é possível utilizar. Então, hoje nós temos uma outra grande ferramenta dentro dessa ideia do princípio da interface, que é o R Markdown, que ele intercambia em linguagem humana para que o que nós escrevemos em R, ele possa ser convertido para HTML. E aí nós temos também a parte das ideias de páginas dinâmicas em web, que também isso é possível por meio do pacote Chime. Então aqui, isso aqui eu acabei fazendo um aprofundamento, né? Extrapolando um pouco da ideia do objetivo da nossa aula, que é a parte de importação de dados. Eu até excluo essa opção de exportação. Nós temos uma aula também específica isso lá no nosso curso R Básico, que é um curso mais completo, em que a gente, depois de manipular nossos dados e ter outputs, resultados, a gente também consegue exportar para planilhas eletrônicas, para arquivos de textos e outras formas mais. Só que a gente deixa isso para que vocês possam consultar essas videoaulas e possa se alimentar desses materiais mais completos. Aqui a gente está de forma mais compacta e objetiva, indo direto para o que a gente precisa. Então, nesse caso aqui, os arquivos de texto que nós iremos nos limitar são os arquivos de texto.txt e CSV para importação. Como arquivos binários também é possível, XLS ou XLSX também é possível. Arquivos de web, bancos de dados digitados manualmente pelo console, também isso é possível. E a ideia, em resumo do que nós temos aqui, são justamente os três princípios que nós temos do R, todos interagidos. O princípio da função, o princípio do objeto e o princípio da interface. O princípio da interface, como eu mostro aqui, ele se comunica com diversas outras linguagens, ou a própria rede, ou outros arquivos e bancos de dados, e isso pode ser alimentado para dentro do R. Ok? Então vamos preparar lá o nosso banco de dados. Qual a primeira ideia que nós temos que ter no nosso banco de dados quando nós estamos criando? Então nós temos que perceber que sempre as variáveis
elas são dispostas em colunas. Vamos evitar em nosso banco de dados comentário, acentos, símbolos especiais, porque você tem que entender que uma máquina irá tentar ler este banco de dados. Então, quanto mais complexo ou complexas informações você coloca dentro desse banco de dados, mais dificuldade essas máquinas podem ter para ler, ou estas linguagens podem ter para ler essas informações. Então, a gente limita até o tamanho do nome da variável que a gente está criando na coluna. Não precisa de espaço para isso, para uma variável, para o nome de uma variável, colocar uma variável composta. Isso tudo você causa dificuldade na hora da leitura. Então, como eu falei, quanto mais caracteres diferentes, mais difícil poderá ser a leitura desses dados. Então, aqui uma forma trivial de como eu poderia criar um banco de dados. Coloquei o nome das variáveis VA1, VA2, VA3, VA4, VA5 e simplesmente coloquei os valores observados dessa variável em colunas. Lembre-se que isso vai ser importado como um data frame. Então, você não pode ter variáveis com tamanho diferente de valores de outra variável. Se aqui está ausente, provavelmente nós precisamos colocar uma simbologia de not available, NA, ou deixar alguma outra informação, mas contanto que essas informações não tenham comprimento de tamanho, né, diferente dos demais, das demais variáveis, né? Então, aqui são diversas sugestões que eu já citei anteriormente que a gente deve fazer quando vai criar um banco de dados, né? Sempre tendo o cuidado das características, dos caracteres, dos nomes que criamos e dos valores que nós inserimos. Uma outra coisa que é interessante aqui, que eu acabei não falando, é que nós temos que entender também que o R, ele tem o Sistema Internacional de Unidades de Medidas adotado. Então, para nós, o sistema de casas decimais é separado por vírgula. No R vai ser em R. Então, é preferível colocar em ponto se possível. Se não conseguir, na hora da importação, eu preciso definir se esses valores, se os valores numéricos têm valores decimais e se eles estão separados por vírgula ou não. Se for por ponto, não preciso informar nada. Mas se tiver outro tipo de símbolo, eu preciso informar. Então, aqui é mais sugestões que eu estou dando de como você deve utilizar os tipos de nomes. Como nós temos esse slide disponível na nossa página do curso, vocês podem visitar novamente e estas mesmas informações também estão em nosso livro. Então, nesse caso aqui, nós temos essas características de importação de banco de dados e aqui nós temos algumas características das estruturas de dados que nós temos. Por exemplo, com a extensão CSV, a separação das variáveis geralmente é separada por ponto e vírgula. O tipo de importação de arquivo de texto, que é o TXT, a separação de variáveis, ela é dada por espaço. Então, se um nome está maior do que outro, às vezes as colunas elas não estão de forma retinha, vamos dizer assim, ou de forma que a linguagem consiga identificar de fato que isto é coluna 1, isto é coluna 2. Por isso que é preferível utilizar a extensão CSV, porque após um valor aparecer um ponto e vírgula aqui no caso, eu já sei que entrou para outra coluna, e assim fica mais fácil. Por isso que eu digo que a separação por espaços ela tem um risco maior na importação dos dados. E um outro tipo de sugestão é a importação via XLS e XLSX. Antigamente era uma loucura fazer a importação com essas extensões, hoje é feito de forma muito simples e tranquila, utilizando o RStudio, por exemplo.
Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar aqui o conjunto de dados alfafa, que ele está disponível lá na lá na página, no GitHub, que é onde está o projeto alocado do R básico. Eu vou entrar aqui, ó, nesta opção RAW, em dados brutos, e aqui, ó, eu consigo, com este endereço, me comunicar com este banco de dados e importar para o R. Então, aqui nós estamos na nossa aula 5. Vamos aqui para nossa aulinha. Então, nessa aula 5, eu vou fechar esse script, vou abrir outro, vou fechar essas informações aqui e vou mudar o meu diretório de trabalho. Eu vou colocar meu diretório de trabalho no disco C, igual que eu fiz em algum momento das aulas anteriores, e vou colocar lá o meu curso Estatística e Geotecnia. Então, eu vou escolher a pasta aula 5. Vou botar tudo minúsculo. Aula 5. Ok? Então, este aqui está meu diretório. Eu vou pegar agora e vou utilizar importação. Vou aumentar mais um pouquinho. Então, vou colocar aqui importação de dados. Vou salvar já esta minha aula aqui dentro da aula 5. Aula 5. E um outro recurso que nós temos é o seguinte. Aqui eu criei um outro diretório, certo? Eu tenho, veja que aqui nesse caso, meu diretório de trabalho é aula 5, tá? Que está dentro da pasta curso ESTGEL. Então, o banco de dados, se eu tivesse para importar, eu poderia colocar justamente dentro desse diretório, e aqui eu faria a importação, ou então eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou fazer dessa forma aqui, como eu estou mostrando a vocês agora. Então, se eu mostrar para vocês aqui o slide anterior, eu acabei entrando direto na... Aqui está a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Em algum momento da aula lá anterior, eu falei para vocês qual era a função que nós utilizaríamos. Aqui eu já passei, eu não vou conseguir mostrar. Que é o quê? A função read.table. Tá? Então, na função read.table, nós vamos conseguir importar esse banco de dados. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, eu vou colocar aqui dados. E vou usar a função read.table. O que é importante nessa situação da gente fazer? Vai ser importante eu verificar como é que está. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir numa outra aba. Então, nesse caso aqui, é importante eu verificar esses valores aqui, os pontos. Olha só comigo, ó. Eles estão separados por ponto. Estão percebendo? As casas decimais. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem comigo, ó. Aqui 2.89, 2.88. Então, eu não preciso nada de especial para informar essa importação. Então, eu vou utilizar aqui nesse caso a função read.table, voltar aqui, e eu vou pegar este link, que foi o de alfafa, e vou simplesmente dizer uma coisa, ó, eu tenho separação de casas decimais, já é ponto, tá tudo no ok, eu só preciso informar uma coisa, que o cabeçalho, ele existe. Então, eu vou dizer que o reader é igual, na realidade, eu acho que não é nem reader, eu acho que é H. O que a gente pode fazer aqui no manual de ajuda é justamente vir aqui, ó, nesse terceiro quadrante e colocar aqui reader, minúsculo, reader, ponto table, read, ponto table.
Então aqui a gente entra, vamos ver o que é que está acontecendo. Entrou, ó. Aqui, quando eu olho em Files, deixa eu diminuir aqui um pouco. Ó, é o Reader mesmo, ó. Eu posso utilizar a inicial desde que outros argumentos não comecem pela letra H. Mas eu quero ir devagarzinho para que não haja erro na hora da gente computar junto. Então, aqui nesse caso, eu vou utilizar Reader. E eu estou dizendo, ele é um argumento lógico, eu vou simplesmente dizer que o cabeçalho existe nesse banco de dados. Quer dizer, na hora dele fazer a contagem, essa primeira coluna aqui, ó, ela não será contabilizada em termos de contagem de elementos, né? Senão aqui ele iria contar, ó, você tem 25 elementos. Não, o cabeçalho existe, eu só tenho 24 observações. Beleza, feito isso, o que é que vai acontecer agora? Muito importante para eu olhar aqui, ó. Vou carregar, e aí o que acontece? Esses dados, o objeto dados, vamos pensar assim agora, ele foi criado. A pergunta que eu faço agora, ó, isso aqui é um data frame? Eu faço sempre a pergunta usando as funções com prefixo is, de perguntar se é. É um data frame? E aí eu pergunto para dados. Ele está me dizendo, ó, é sim, isso é um data frame. Quero ver esse data frame, como é que eu vejo? Ah, eu digito apenas o nome, o valor dados, o nome dados que está associado a esse data frame. E aí ele me mostra isso aqui tudo. A partir daqui, eu posso começar a brincar e manipular essa estrutura de dados para fazer uma análise, para poder fazer um gráfico, para fazer diversas coisas. Então, este recurso de importação é possível. Uma outra coisa que eu poderia pensar seria assim, e se esse arquivo aqui de dados, ele tivesse, por exemplo, lá dentro do meu arquivo, como era que eu faria isso? Você faria da mesma forma que está aqui, nesse caso, como o seu diretório de trabalho, olhando por getWD, é o próprio curso STGEL e aula 05, você simplesmente digitaria o nome do arquivo de texto que está dentro desse diretório, ou do arquivo de dados que você queria fazer a importação. Lembrando que o read.table é específico para nós fazermos as leituras para as extensões TXT e CSV. Mas vamos fazer alguma coisa juntos agora para poder simplificar essa situação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu diretório, lá no meu disco rígido C, vou entrar aqui no C, vou entrar aqui em STGEL, e eu tenho, na minha aula 5, que é onde está o meu diretório de trabalho, e eu vou colocar um arquivo de texto, que é o arquivo de texto alfafa que eu criei. Esse arquivo de texto ele é disposto dessa forma aqui, ó. É o mesmo que está lá no GitHub, o mesmo. Só que eu quero fazer de duas formas, ó. Eu quero pegar esse arquivo de texto, salvar, e eu quero também abrir aqui o LibreOffice, que na realidade seria o LibreOffice Calc. Vou abrir a planilha eletrônica, por exemplo, certo? E abrindo essa planilha eletrônica, na realidade aqui ele abriu foi o Write, eu não quero o Write, eu quero o Calc. Deixe eu colocar isso aqui, eu não vou querer esta opção, que está abrindo aqui para mim. Deixa eu mudar aqui. Ok, não quero você. Eu estou querendo o LibreOffice, o Calc. Então, eu vou abrir esta opção, o LibreOffice Calc. E eu vou criar também um XLSX dele, que pode ser a forma mais convencional que vocês têm, por exemplo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse conjunto de dados aqui, vamos converter ele para um XLSX e também fazer essa importação. Só que nós vamos fazer isso agora não usando linha de comando.
nós vamos fazer isso utilizando o RStudio, ok? Então, com nossa planilha eletrônica estando aqui, nós vamos simplesmente abrir esse arquivo. Vamos procurar esse arquivo de Estigel, aula 5, e vou tentar importar esse conjunto de dados. Ó, ele está importado legalzinho aqui, ó, a estrutura está legal, vou importar. Ela importou, observe aqui o conjunto de dados. E agora, o que eu vou fazer é salvar essa estrutura. Eu quero salvar como, na realidade, e eu quero em XLSX. Alfafa XLSX aqui em aula 5. Eu vou salvar. Então, salvando, vamos ver aqui no nosso diretório o que acontece. Veja que eu agora tenho alfafa XLSX. Então, não preciso mais dessa planilha. Fechei. Ao fechar, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar para o RStudio. E agora eu vou também tentar manipular e importar esse conjunto de dados que eu coloquei dessa primeira forma. E vou colocar agora olhando para o arquivo de dado que está justamente dentro do nosso diretório. Deixa eu aumentar aqui em Files para eu justamente mudar e pedir para ele olhar para este local aqui. Estigel, aula 5. Então aqui, ó, ele está olhando para esses três conjuntos aqui. O TXT e o XLSX. Perceba que o meu getWD está olhando para cá, para esta pasta aqui. Então, como é que eu posso fazer a importação olhando para um arquivo de texto agora? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso vir aqui. Aqui está um espaço gigantesco. Deixa eu voltar isso aqui para cá. Então, eu posso fazer assim agora, ó. Vou colocar aqui, vou colocar uma segunda forma de acessar. Então, vou botar aqui dados 2. Vou copiar, colar. E vou colocar aqui dados 2. Só que o que é que vai acontecer agora? Esse meu arquivo de texto, ele já existe localmente. Ele é alfafa.txt. Então, eu só coloco isso. E o cabeçalho existe? Existe. Então, feito isso, eu posso também importar esse banco de dados, usando esse arquivo de texto. Agora, o XLSX, como é que eu consigo fazer? Podemos fazer ele em linha de comando? Consigo. Mas vamos de forma mais fácil? Ó, aqui no terceiro quadrante, na aba Environment, existe um botão chamado Import Dataset. Então, o que é que eu consigo fazer aqui? Ó? Clico nele e vou pedir a importação via Excel. Então, vou clicar aqui. Aí pensa comigo, se algum pacote que for necessário para importar não existir do XLSX, o RStudio vai pedir para instalar, ele abre uma janelinha, posso fazer a instalação, você simplesmente diz OK. Então, eu vou dizer a URL onde eu quero que eu aponte o XLS, tá? Ó. Então, eu venho aqui e clico em alfafa. O que é que vai acontecer? Ele automaticamente está verificando o conjunto de dados. Ó. Aqui ele já está dizendo o preview de como é que vai ser a linha de código ó, que ele está fazendo. E ele vai me mostrar como é que vai ficar esse conjunto de dados. Veja aqui comigo. O conjunto de dados está coerente? São 3 colunas mesmo? Com os conjuntos de dados? Tá. Aí veja que aqui agora, nesse caso, o nome do objeto que vai estar associado vai ser alfafa. Eu não quero. Eu quero que ele use dados 3. Tá? E aí, nesse caso, eu vou pedir para importar. Então, veja que aqui nesse caso, o RStudio chamou um pacote chamado readxl, que é um pacote específico para importar arquivos XLS, XLSX.
Então, veja que aqui nesse caso, o dados 3 foram importados. Qual a diferença? Qual a diferença? Nesse caso aqui, eu posso olhar para dados 3 que não foi importado, mas aqui foi utilizado, eu posso pegar essa linha de comando que foi gerada aqui, ó, e aqui ela foi gerada dessa forma, só que eu utilizei um pacote, eu anexei um pacote para poder utilizar essa função read underline Excel, que é diferente dessa função que nós estávamos utilizando anteriormente. Pergunta: por que aqui você não chamou nenhum pacote para chamar essa função? Porque a função que eu estou usando aqui já são de pacotes que quando eu abro o R, esses pacotes já estão disponíveis para eu poder utilizar. E o que é pacote, David? Nós vamos ter aula específica para isso. Então, nesse caso aqui, dados 3 fez a importação desse banco de dados. Qual a diferença que nós temos aqui? É que quando eu olho, por exemplo, vejam comigo, dados 3, olha como é que ele me mostra dados 3. De uma forma um pouco diferente quando eu olho para dados 2. Por quê? Porque esse tipo de dado, ele é um pouquinho diferente. Ele é do tipo table. Ele é um data frame mais sofisticado. Por quê? Porque ele me mostra a natureza do conjunto de dados que está aqui, ó. Então, quando ele me mostra essa natureza desse conjunto de dados, eu consigo fazer as manipulações, eu consigo ter características a mais que a gente não consegue de forma convencional. Então, era isso que nós tínhamos para tratar na aula de hoje. Deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui da nossa apresentação. Então, aqui eu mostro como é que é no RStudio. Então, todo esse procedimento aqui, nós mostramos na situação anterior como é que isso aqui é feito, fazendo as importações, utilizando funções aqui, nesse caso, usei lá o read.table, mostrando os argumentos de cada função, o que é que são, o detalhamento. E aí você pode ir no manual de ajudas da função para poder ter este detalhamento, né? E aí o que acontece? Com isso, com esta aula, David, deu para sanar, deu para entender tudo, fazer importação, não vai ter mais erro nenhum comigo. Isso aqui está muito simplificado. Você precisa aprofundar, você precisa ler o livro. Nós temos o capítulo específico para importação e exportação de dados. Pensem em vocês e abram a mente para poder ler um pouco mais e ter apenas esta videoaula como uma centelha, um ponto inicial para vocês começarem a entender este assunto. Espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!